Se existe uma pergunta que o homem sempre quis saber e continua se perguntando, é: de onde viemos e para onde vamos? Há quanto tempo o homem existe sobre a Terra? E obstinada por essas respostas, uma menina de Jaú, aqui no interior de São Paulo, resolveu transformar sua curiosidade em estudo, em profissão e no seu próprio sentido de vida. Ela é formada em História Natural pela USP, trabalhou no Museu Paulista, quando ela tomou conhecimento do sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, no ano de 1963. E ainda muito jovem, a menina especializou-se em arqueologia pré-histórica pela Sorbonne e também pela Universidade de Paris. Desde 1973, ela integra a missão arqueológica franco-brasileira, concentrando no Piauí seus trabalhos que culminaram na criação ali do Parque Nacional da Serra da Capivara. Em 1981, ela fez uma descoberta no Piauí que mudaria os rumos da história e da origem da humanidade, ao encontrar artefatos de pedra lascada que atestam a presença de culturas pré-colombianas há 25 mil anos em nosso país. Em 1988, anunciou o achado de pedaços de carvão oriundos de uma fogueira datados de 48 mil anos. E depois, a escavação prosseguiu e abaixo foram descobertas ferramentas de pedra lascada datadas de 100 mil anos. As suas descobertas levantaram polêmica na comunidade científica porque, até então, admitia-se que o homem só teria chegado à América do Sul cerca de 12 mil anos atrás. Ela foi condecorada com o título de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito do governo francês, aposentou-se em 1998 como mestre de conferências da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. E segundo nossa grande mulher de hoje, pelos dados encontrados até agora, o primeiro homem das Américas chegou ao continente ao mesmo tempo em que estava chegando a outras regiões do mundo, por volta de 130 mil anos. O homem que aportou na Serra da Capivara tinha uma cultura muito avançada pela arte rupestre que foi encontrada com representações de cerimoniais, enfim. Mas, infelizmente, a chegada do homem civilizado no século XVIII foi extremamente violenta e massacrou esses povos. E para nos contar um pouco sobre sua vida e sua trajetória dedicada à ciência e à história, com muito prazer, recebemos aqui no Todo Seu, em nosso quadro Grandes Mulheres, direto de São Raimundo Nonato, no Piauí, a arqueóloga, pesquisadora e grande mulher, não só do Brasil, como do mundo, e de quem eu sou um ardoroso fã, Niede Guidon. Falei muito, Niede. Tá bom, meu amor. Boa noite. Outro beijo. Obrigado por ter vindo. Prazer. Que luta para te trazer aqui. 4 meses, Niede. Consegui te trazer. É duro para um fã. De repente você está aqui com a gente. Bom, Niede, você viveu a sua infância aqui no interior do nosso estado e passando os seus fins de semana e férias na chácara dos seus avós. Eu estudei um pouquinho a tua vida, estou falando um monte de bobagem. Eu sei que você era muito travessa, era muito levada, capaz de correrias, de subir em todas as árvores, em todos os obstáculos. A minha pergunta seria até mais técnica. No exercício da sua profissão, será que essa molecagem da menina de subir em árvore, de fazer, ajudou para chegar lá no alto da serra? Sim, muito, porque o arqueólogo primeiro tem que ter muita força, porque nós temos um trabalho braçal grande, não é, nas escavações. E justamente na Serra da Capivara nós temos grotões, nós temos vales profundos e temos também elevações grandes que para subir até lá precisa realmente ter força e agilidade. Então era preciso ter subido em muitas árvores. Muitas árvores. Lembrando dessa fase da sua vida, você revelou uma frase que é sua, eu anotei para não falar bobagem. Desenvolvi meus músculos e o amor pela natureza. Adorava ficar horas seguindo o movimento das nuvens e tentando interpretar as formas que desenhavam no céu. Tão bonito isso. O que esse experimento da menina ajudou você em suas descobertas? É justamente a beleza da natureza que hoje o homem está perdendo muito de viver longe dela, né? Os animais, as plantas, quer dizer, tudo isso
cada dia mais eu acho que isso me traz uma grande paz, uma grande alegria. Eu tenho grande quantidade de animais que estão em torno da minha casa, é um prazer trabalhar olhando para eles. Tão bom isso. Falando da sua experiência, você sempre diz que a curiosidade, eu acho isso fundamental, foi a semente que despertou esse seu gosto pela pesquisa. Ainda muito pequena, sempre que você ganhava um presente, imediatamente começava a analisar o que você havia recebido. Ou seja, ao invés de sair brincando, você queria saber como funcionava, de que maneira, enfim. Você acredita que é na infância, de fato, que nós fazemos as primeiras descobertas que vão nos levar a decisões no futuro, como as suas, por exemplo? Eu acho que a infância é muito importante, forma a base da nossa vida, não é? E a minha infância foi, assim, uma infância com os pais cuidando de mim, me educando, me ensinando o que eu devia fazer, o trabalho. Meu pai sempre dizia que o trabalho é a coisa mais importante e que para você poder comandar alguma coisa, você tem que saber você fazer. Então, desde muito pequena, eu já tinha as minhas obrigações. Isso eu acho que foi realmente uma base no meu desenvolvimento, entende? Vamos recordar os tempos do curso de História Natural na Universidade de São Paulo, lá na USP, né? Você trabalhava durante o dia para ganhar recursos necessários e à noite você tinha aulas. Então, aqui me disse que você dormia apenas 4 horas porque eu começava bem cedo, eu dava inclusive aulas em Santos, eu ia de ônibus para Santos, dava aula de manhã em Santos, voltava, dava aulas à tarde aqui e tinha o curso noturno na USP. Foram 5 anos da sua vida você dormindo 4 horas por noite? Valeu a pena? Valeu, eu acostumei a dormir pouco. Bem-vindo ao clube, também não durmo muito não. Bom, em 61, quem conhece a sua trajetória sabe que você foi para a França. E você fez o curso lá de arqueologia, lá em Paris, onde você foi contratada, inclusive, como pesquisadora do Centro Francês de Pesquisa Científica. Como é que foi isso? Bem, Como uma brasileira, a gente fica pensando, meu Deus. Não, na realidade, eu fui para a França fazer arqueologia, não é? Eu já estava trabalhando no Museu do Ipiranga, um museu paulista da USP hoje, e fui fazer arqueologia, voltei e comecei a trabalhar em arqueologia aqui, mas depois veio a 1964 e alguém me denunciou como sendo comunista, que eu nunca fui, porque eu nunca tive nunca pertenci a nenhum partido, eu não tenho assim uma vocação política, eu sou uma pesquisadora, não é? Tenho minhas ideias sobre a organização do Estado e tudo, mas não sou política. Então eu tive que ir embora. Uma tia minha foi avisada que iam me prender e me botou no avião e eu fui embora de um dia para outro, né? E daí cheguei na França, deixando tudo que eu tinha aqui, e lá então foi meus antigos professores, Annette Amprère, que foi minha professora quando eu fiz arqueologia, que me ajudaram, conseguiram um trabalho para mim, entende? E eu comecei tudo de novo lá. Eu desconhecia isso, quer dizer, tirar proveito da diversidade de uma forma dessa. O meu sonho era ser arqueólogo quando eu era garoto. Eu tenho paixão por arqueologia, por isso que eu sou seu fã tão roxo assim, né? E eu não sabia dessa história. Para mim, você tinha feito o curso da USP, foi para Paris fazer o curso de arqueologia e tal, mas foi nesse nível. Quer dizer, primeiro eu fiz arqueologia, vim exercer aqui e em 64 eu tive que sair. Bom, os seus trabalhos dedicados à arqueologia, alguns eu conheço, né? Mas essa arqueologia brasileira lá do Piauí, que inclusive é festejadíssima fora do nosso país, o que eu acho um verdadeiro absurdo, quer dizer, assistir esses canais a cabo estrangeiros e vendo sua pesquisa, como eu faço regularmente, todo mundo festeja tanto o seu trabalho, a sua pesquisa, e acho que aqui no Brasil ainda você não está no patamar que deveria estar. Eu sei que eu sou fã, sou suspeito e tudo, mas eu queria outra coisa, né? O Cavaleiro da Ordem Francesa, isso é um mérito que todo mundo sabe que é o mais importante da França, tudo aqui. Enfim, eu vou parar com essa história da minha indignação para continuar. Essa história começou em 1970, se não me engano, não é isso? 70 eu vim em uma missão francesa aos índios de Goiás, né, com colegas,
E depois, então, eu disse, vou passar no Piauí, porque já tinham me mostrado fotografias das pinturas do Piauí, justamente quando eu ainda estava no Museu Paulista, em 1963. Nós havíamos feito uma exposição sobre as pinturas de Minas, que eram as únicas que se conheciam, e uma pessoa que estava visitando pediu para falar com a responsável e disse, olha, lá no Piauí tem pinturas dos índios. E eu vi que eram diferentes das de Minas. Então, quando eu vim em 70, eu, em vez de voltar diretamente para Paris, eu passei pelo Piauí, vi e fotografei pinturas em 5 sítios, levei para a França e com aqueles documentos eu consegui, então, que fosse criada a missão francesa do Piauí, que existe até hoje. Existe até hoje. E em 77 você se tornou mestre assistente da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, você foi aposentado em 98, como eu falei aqui, já como mestre de conferência. Em 91, você deixou Paris e foi emprestada, aspas, emprestada aqui pela França, olha que absurdo, para nós outros brasileiros aqui, para coordenar os trabalhos lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. O que esse trabalho representa na sua carreira? Bem, na realidade, o que o governo brasileiro, na ocasião, solicitou é que eu preparasse um projeto para a proteção do Parque Nacional. Como não era a minha especialidade, eu era uma arqueóloga, não estava acostumada com esse trabalho, eu comecei a pesquisar, fui até Washington, falei com o presidente do Banco Interamericano, Enrique Iglesias, que veio visitar e achou que aquele parque, que tudo aquilo que existia ali, era uma demonstração de como se podia proteger a natureza e a cultura e gerar o desenvolvimento econômico e social. Porque era uma região extremamente pobre, miserável. São Raimundo Nonato era um povoado, não tinha correio, não tinha banco, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. Então, ele mandou técnicos que fizeram o projeto inicial para o desenvolvimento da região e concluíram que a agricultura nunca seria rentável por causa do solo, que é muito ruim, por causa da seca, mas que tinha um poder, através do turismo, muito grande de desenvolvimento. Nós, então, contratamos uma firma suíça que fez todo um projeto. O Banco Interamericano financiou toda a infraestrutura do parque, que é considerada pela própria Unesco como dos parques de arte rupestre do mundo, uma das melhores. E o parque ficou todo pronto, então, para o turismo, que seria a maneira de gerar dinheiro para manter todas essas pinturas e todo aquele meio ambiente, não é? E seria necessário um aeroporto. Então, aeroporto este, que parece que foi em 1996... Criado em 96 por um decreto. Sim. Primeira liberação de recursos federais em 97 e não está pronto até hoje. Ou seja, não decolou. A pista está pronta, mas não o terminal, não é? E desde saíram mais recursos em 2004, em 2008 e assim vai, tá? E não termina. Não, o que não termina é o nosso pagamento de tributos. Isso não termina, isso, não pode ter isso certeza não. disso, né? Pois é, e agora nós estamos tentando ver se conseguimos, com a presidente Dilma, que ele seja privatizado, porque ela já privatizou vários aeroportos do Brasil, não é? Já. E seria a única maneira, porque existem já firmas estrangeiras que estão interessadas em terminar o aeroporto e construir hotéis. Olha que maravilha. Eu acho que nesse aspecto a nossa presidente teve uma visão bastante importante. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Agora, eu vejo o brilho nos seus olhos, quando você fala de São Raimundo Nonato, né? Você é apaixonado, eu sei, pelo Parque Nacional lá. Que é um lugar que até há poucas décadas atrás, a gente estava comentando sobre isso, né? Não tinha nenhuma expressividade. Não. Né? Não só perante o mundo, mas para a gente aqui também no Brasil não significava nada. E segundo suas pesquisas, a maior concentração de sítios arqueológicos de todo o mundo, você acabou de falar com pinturas rupestres, é uma coisa tão relevante que foi declarado patrimônio da humanidade. Isso aqui foi... Imagina, isso a gente vê em TV a cabo. Eu tinha que ver isso nas manchetes das emissoras de televisão. A Unesco eleva esse parque como patrimônio da humanidade. Na vida de Niédio Guidon, o que significa este parque? Bem, este parque significa
toda a história do Brasil antes da chegada dos portugueses. Já nós tínhamos aqui civilizações que viviam, que tinham toda uma história. Esta arte rupestre é uma coisa maravilhosa. E eles tinham uma tecnologia tão avançada como a tecnologia de outros continentes. Meus colegas franceses que vêm na missão francesa, eles dizem, se eu não soubesse que era daqui, eu pensaria que eram ferramentas de pedra lascada da França. Então, é toda uma história do Brasil que os brasileiros não conhecem e que eu acho que nós não podemos perder. E não podemos perder a beleza dessa paisagem, e tudo isto pode gerar realmente uma situação diferente, porque o Piauí é sempre o estado mais pobre e tudo. A Serra da Capivara pode mudar o Piauí inteiro. Também acho. Bom, a pintura rupestre que nós estávamos vendo, um monte delas, inclusive, essas que nós vimos agora, de quando datam? Que o teste é feito por Carbono 14.000, né? Nós tivemos algumas pinturas do sítio Pedra Furada. Que foram, Pedra Furada apareceu também? Que foram encontradas perto de uma fogueira, que foram datadas de 27 mil anos. E, ultimamente, há 4 anos atrás, nós encontramos pinturas que estavam cobertas por uma camada de calcita que foi datada, e tivemos datações até de 30 mil anos. Quer dizer, essas pinturas eram realmente, já desde 30 mil anos, eles já praticavam isto. E, quer dizer, isso ajuda a contar a nossa história com toda certeza. Sim, é a história do Brasil antes da chegada dos europeus. Agora, e as atividades que o Centro de Pesquisa do Parque Nacional, lá da Serra da Capivara, são desenvolvidas? Vocês trabalham com a comunidade local? Como é que é essa história? Bem, nós temos a parte de pesquisa científica, que sempre foi muito bem financiada, tanto pelo CNPq como pela FINEP, quer dizer, a parte de pesquisa não existe problemas, não é? Os problemas são relativos à manutenção e à defesa do Parque Nacional. E, justamente, nós criamos lá um museu, temos laboratórios, que são laboratórios, inclusive, que os pesquisadores dizem que não existe outros iguais no Brasil. E nós temos, a nossa política é formar pessoas locais para trabalharem lá. Inclusive, o governo federal criou lá uma universidade, um campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Nós temos lá o curso de Arqueologia e o curso de Ciências da Natureza. E nós, então, procuramos sempre trabalhar com os alunos que trabalham lá nos nossos laboratórios e empregar os que se formam, né? Muitos fazem concurso para outros locais do Brasil, mas muitos ficam lá também. Atualmente você tem travado uma luta que eu sei, uma verdadeira batalha contra a degradação do parque, né, e desse patrimônio, que é patrimônio da humanidade pela Unesco. Foi descoberto, foi projetado por você, a verdade é essa, não é porque eu sou seu fã, mas é isso mesmo. O que é preciso fazer para conscientizar a nossa gente da riqueza histórica desse lugar? Pois justamente o problema são nós não temos um orçamento fixo. E o responsável seria o Instituto Chico Mendes, porque é um parque nacional, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas eles também não têm recursos. O problema de depender do dinheiro público é que quando há um corte no orçamento... Primeiro e se você tem funcionários, quer dizer, nós temos os funcionários que trabalham, não podemos deixar de pagá-los todo mês. Claro, então, nós temos contado com o apoio da Petrobras, que nos faz doações através da Lei Rouanet, mas que não chega ao total que seria necessário. Nós precisaríamos de 6 milhões anuais para poder manter o parque, né, o museu e toda essa parte do trabalho que não é pesquisa. O que isso é dinheiro de bala? Isso é trocado para uma Petrobras, para um Banco do Brasil? Eu acho que está na hora desse pessoal acordar. Exatamente. Depois... Ainda bem que a Petrobras está dando uma força. O Banco do Brasil e outras empresas paraestatais ou semi-estatais deviam fazer. Pois é, agora, e toda a nossa política foi visando a autossustentabilidade. Desde o começo, quando então foi feito o projeto pelo Banco Interamericano e pelos suíços, a Fundação Museu do Homem Americano, que nós criamos lá para trabalhar então na região, comprou
os mais belos terrenos na vizinhança do parque, com a ideia que quando construíssem um hotel ou alguma... seríamos sócios, entraríamos com o terreno e teríamos dinheiro para manter a pesquisa, para manter tudo, mas sem o aeroporto. Quer dizer, isto depende do aeroporto. Fazer um pedido aqui para um amigo meu, que é o comandante da aeronáutica e é meu íntimo e querido amigo. Brigadeiro Junichi Saito. Saito-san, meu irmão, meu brother. Vamos dar uma força para essa história tão bonita. Aperta o seu pessoal. Acho que a aeronáutica, ela não tem, na verdade, o poder que a gente queria que tivesse, porque existem outros interesses, etc., para que essa coisa... Mas dá uma forçadinha lá na ANAC. Pega pesado. Eu te conheço, você é um homem de bem, Saito. Você é uma pessoa querida. Atende o pedido aqui do teu brother. Porque, olha, vale a pena, vale a pena. Bom, 2005, você divulgou na imprensa que estava sofrendo ameaças. Isso eu não acredito numa coisa dessa. Pelo seu trabalho lá na Serra da Capivara. Tanto você quanto o chefe de segurança do Parque Nacional de Serra da Capivara estavam sendo jurados de morte. Quando eu vi isso, eu não acreditei. É verdade essa história? Sim, várias vezes, porque pessoas... Acontece que nós temos... Mas por que motivo? É que existem muitos sítios que não estão dentro do Parque Nacional, estão fora. E justamente numa área onde existe calcário. E as pessoas, os donos desses terrenos, rebentavam esse calcário para fazer cal. Esse calcário é mármore negro, produto de alto valor, com as pinturas lá. E eles pegavam isto, queimavam com madeira de lei para fazer cal que não tem nenhum valor. Inclusive com os operários trabalhando em regime de escravidão, a troco da comida, não é? Então, nós falamos com eles que eles não podiam fazer isso e, inclusive, fui à Procuradoria da República e o procurador foi lá e proibiu que eles continuassem a destruir os sítios. Então, foi essa a razão e eles disseram que se eu pisasse lá de novo, eles iriam me matar. Você não tem medo, não? Daí eu mandei pôr no rádio local que no dia seguinte eu iria lá às 8 horas da manhã e como ele tinha dito que ia me matar, quem quisesse ver eu morrer podia ir. Então, cada 15 minutos o rádio dava essa maravilha, notícia. Isso, bela ideia. Se querem me ver morta, vão lá. Aí os filhos dele tiraram ele e ele não realizou a ameaça. Bom, podemos dizer que não só em relação à memória da humanidade, que está presente lá em São Raimundo Nonato, como também a sua vida, Nédio. Agora, as suas teorias, para mim, são tão expressivas quanto as do Charles Darwin. Eu acho que esse cara, há 100 anos atrás, ele falou grosso em relação às suas teorias, né? A teoria da evolução. Eu acho que, a minha visão, eu posso estar enganado, mas para mim você é Darwin do pós-moderno. Bem, acontece que nós... Ou Darwin, como chama aqui no Brasil, né? Descobrimos todos esses vestígios, não é? E muitas coisas, não foi só na arqueologia, porque era uma região onde não tinha nenhuma pesquisa. Então, nós fizemos uma equipe interdisciplinar com geólogos, botânicos, zoólogos, e fizeram muitas descobertas de novas espécies, tanto de plantas como de animais, quer dizer, foi excelente. E agora o parque foi declarado um geoparque. A CPRM fez toda uma pesquisa na região e agora é um geoparque também tombado pela Unesco. Então está, esse parque, na verdade, retrata o início da humanidade e seguramente ele em si encerra a história dessa minha querida Nédio Guidon. Olha, você não tem ideia da sua importância. Aquele moço que está ali, aquele moço ali, ó, ele é um dos maiores diretores, ele não está ouvindo a gente, ele é um dos maiores diretores desse país. Ele é meu amigo há 45 anos. Chama-se Hélio Silliman. Quando ele soube que você viria para aqui, porque eu fiz a chamada na televisão, ele ligou para a minha casa, perguntou se era verdade, porque ele é seu fã tanto quanto eu. Eu disse que era verdade, ele veio aqui para te conhecer, porque ele vai fazer um documentário impressionante lá em São Raimundo Nonato com você. Vai ser ótimo. Também acho. Elinho, obrigado por sua presença, meu irmão. Esse é o Hélio Silliman, que nos honra também com a sua visita. Obrigado, querido. Um beijo para você. Daria um beijo para você também, meu amor, Nédio. Você
muito linda, pode ter certeza. Obrigada, Rony. Obrigado por ter vindo, viu, querida? Olha, já vão ter mestre da gastronomia com o chefe Alessio Battliani, e no Visão Masculina vão estar com o Juca Chaves hoje e com o Beto Hora, que está ali, meu brother, já chegou também. Hoje é dia de conselheiro sentimental. Mandou seu e-mail pedindo a sua opinião? Então pode ficar atento que já nós vamos responder. Mestre da gastronomia, já, o Alessio Battliani vai estar com a gente. Obrigado, amor.